Olá, sejam todos bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando Santana e hoje nós vamos falar com uma terapeuta frequencial. Você já ouviu falar em terapia frequencial? Não? Então, vamos conhecer um pouco mais dessa terapêutica logo após a nossa vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, Aline Fernandes. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Luiz Fernando? Gratidão por estar aqui nesse momento, passar um pouquinho do meu conhecimento aí para a gente bater nesse grande bate-papo. É uma Tá honra, viu? ótimo, tá ótimo. Aline, se apresenta, fala um pouco sobre você, sobre os seus estudos, sobre a sua pessoa, suas técnicas, etc. Sim, me chamo Aline Fernandes, eu trabalho sou terapeuta frequencial, né? Que eu trabalho com frequência, nós somos pura frequência, aliás, tudo que tem no universo, né? Frequencia, e eu gostava muito, né? Eu falava assim, a gente tem que ficar numa boa vibração, né? E aí aquilo lá ficava sempre em dúvida, que boa vibração, o que seria, né? E aí começou a vir a curiosidade e eu sempre falava como eu posso ajudar, né? Além mesmo em patologias e até mesmo para melhorar, sabe, nesse mundo tão corrido. Aí eu resolvi, né, entrar nesse mundo de estudos, aonde eu descobri trabalhar com aparelhos biofísicos para equilibrar as frequências, né? Muitas das vezes a gente desalinha todo o corpo ou desalinha a nossa própria vibração com relação ao que a gente vive no dia a dia mesmo, né? Tem muitas interferências. Aí eu comecei como eu posso a pesquisar, como eu posso ajudar e agregar mesmo na minha vida, né? Para mim estar ajudando aí tanto a mim quanto aos outros. Então eu comecei a estudar essa jornada para mim, comecei a descobrir e eu adorei, foi muito impactante e faz todo sentido para mim. Então eu comecei a usar isso e a estudar melhor. Estou até hoje nos estudos, né? Que eu falo que a gente nunca para, né? Porque tudo vai mudando, tudo vai transformando e a gente tem que ir atualizando, né? Aí eu comecei a estudar isso, eu comecei a estudar como consultora integrativa, que é o integrar, olhar o outro como um todo, fisioterapia de barras de axis, eu estudei florais quânticos, e aí eu fiz um curso onde esse aparelho que vem a somar, né, para contribuir com o ser, né, somos todos nós, a melhorar aí o seu estilo de vida, né? Trazendo ele um acolhimento melhor, mais uma opção para que ele se sinta bem. Então eu comecei esse estudo, então é isso. Eu trabalho com essa frequência, sou terapeuta de barras de axis, faço naturologia, estudo nutrição também, né? E estamos aí nessa jornada. E é um prazer aqui falar com vocês. Certo. Quando você fala a linha, a frequência tem a ver com os chakras? Também, além dos chakras também, esse aparelho que eu trabalho, né? Não só o aparelho, como até o próprio som mesmo, né? Que a gente escuta. Ele alinha os chakras, sim. Alinha os chakras. Porque com o dia a dia e tudo mais, a gente tem o alinhamento de chakras, né? Por outras terapias também. Mas pela minha, a gente consegue alinhar os chakras também. Alinha os chakras, 7 chakras. Cada um, até, Fernando, cada um, aí eu posso te passar também qual que são as frequências para poder estar alinhando cada chakras, viu? Ah, tá. Depois a gente vai falar um pouco mais desse aparelho seu, né, que eu Sim. acho que é interessante.
Muito Aham. interessante, porque até eu não conhecia, mas vamos por partes, né? Então, o que, vem a ser essa terapia de frequências, ou terapia frequencial? Então, você fala como que tem a ver? O que que é? O que que é Ah, essa terapia? uhum. Então, primeiramente, quando eu converso com uma pessoa e ela me fala uma queixa, né? A gente olha a pessoa como um todo, que ela reclama, talvez, que ela está muito triste. Dependendo do que a cliente me fala, eu vou montar um protocolo para ela de frequência para ajudá-la de acordo com o que ela me relatar, né? Então, dependendo do que ela me relata, eu faço todo, já tenho um protocolo pronto, né, num sistema, aonde eu vou aplicar através de eletrodos a frequência de acordo com o que eu achar e o que ela me relatar, né? Certo. Então, ela pode, por exemplo, chegar lá com uma dor na coluna. Pode ser melhorado essa dor, no caso. Sim, aí o que acontece? Porque assim, todo o órgão, cada célula, ela emite uma frequência. Quando uma pessoa ela tá com dor, Fernando, o que acontece? Se ela tá com dor na coluna, tem vários fatores que pode ser essa dor na coluna, desde um emocional, desde uma carga Sim. emocional, aonde que ela vem trazendo muitas questões, tudo para ela, onde ela sente um peso, onde que vai doer a coluna, porque o nosso organismo, ele sente tudo que a gente, todo o emocional, né? Ele vai para algum órgão. Então, o que acontece? Esse aparelho ele vai trabalhar nessa coluna com a frequência já específica para aliviar as dores, né? E dentro dessa frequência, que não é só uma, ele já vem um programa para aquilo, para que auxilia, claro, junto com ela nunca vai deixar de ir ao médico, porque ela precisa, né? Isso é só um auxílio para ajudá-la e potencializar, né? A melhora dela. Então, vai ter frequências onde vai trabalhar essa coluna dela, né? Onde ela vai trazer um bem-estar melhor, né? Vai agregar ao que ela já está aí encaminhando, que seria importante junto com a medicina, né? É interessante, né? Porque tem pessoas que vão ao médico, por exemplo, tá perdendo a audição. E aí a pessoa vai no médico e o médico fala assim, você não tem nada no ouvido, né? E ela está perdendo a audição. Ou ela tem um dor no estômago, vai ver, não tem nada. Então, essas frequências que você está falando não atinge só o corpo físico, mas o corpo energético, o emocional e provavelmente vai até no mental, né? Porque é tudo frequência, como você falou. Sim, sim. Inclusive, que acontece? Quando uma pessoa, Fernando, ela chega a estar com dor no físico, é porque aquela energia já está desequilibrada. Então, nós Uhum. vamos equilibrar aquele órgão que está necessitando para poder ela ter essa melhora, essa busca para que ela sinta-se muito melhor ou até mesmo ela fique sem essas dores ou sem essas queixas dela, né? Porque o que acontece, Fernando? Nós trabalhamos desde o emocional até patologias. A gente auxilia em todos esses processos. Desde um vírus que a pessoa tá, porque o vírus também é uma frequência. Tudo que a gente atrai para o nosso corpo, que abaixa o nosso sistema imunológico, quando abaixa esse sistema imunológico, é porque já houve esse desequilíbrio. Pode ser emocional, com certeza, porque a gente, quando está desequilibrada com o emocional, o que acontece? A gente atrai coisas que vêm a trazer desconforto para o nosso corpo. Por isso que a gente fala sempre: o equilíbrio é o caminho, né? E o Uhum. que a gente está vivenciando hoje e o que a gente está escutando interfere muito no nosso corpo.
muito mesmo. É o sentir, é a percepção, né? Aquela correria do dia a dia, sem a pessoa parar para poder respirar de verdade. Não é aquela respiração rápida, não, é aquele respirar mesmo, de se conectar com ela. Então, isso é muito importante. Então, aonde eu tenho esse aparelho para ajudar em trazer essa pessoa, né, no equilíbrio novamente. Seja aí, vamos detectar qual órgão que está precisando de mais atenção. Perfeito. Então, tem aquela máxima, né? O corpo fala, né? E ele fala dando sinais. E se a gente não ficar atento aos sinais, aí vai sempre mais, vai prejudicando, né? Então, a sua terapia, né, não é só pegar na prática, você conversa, você instrui, você tem todo um atendimento para você atender melhor a pessoa, correto? Correto, isso mesmo. Eu vou conversar, vai ser uma conversa, né, uma anamnésia, onde essa pessoa vai me relatar o que ela está sentindo, o que tem acontecido, para ver aonde que eu vou poder auxiliá-la da melhor forma com essas frequências que eu trabalho. Esse aparelho, ele já tem todo um programa para cada desconforto. Então, a partir daí que eu vou ver qual o melhor caminho, né? E aí ela vai receber essa frequência para dar o alinhamento, que é o equilíbrio, para voltar ao equilíbrio saudável. Certo. Então, tá. Então, qualquer pessoa pode ser beneficiada com a terapia frequencial, né? Porque, por exemplo, por exemplo, a gente falou do emocional, mas tem certos ambientes, né, que energeticamente é prejudicial para a pessoa, né? Então, ela vai se adoecendo energeticamente e vai somatizando, né? Então, essas frequências também servem para alinhar o corpo energético também, né? Porque é todo um processo, correto? Então, todas as pessoas podem ser beneficiadas com esse tratamento. Não precisa Sim. esperar o sintoma chegar para falar, eu vou, agora eu vou. Não, né? Vai, atende, vai e procura o tratamento, né? Tem pessoas que vão no centro espírita receber um passe, né? Pode também ir para se equilibrar energeticamente através do aparelho, né? Claro, porque ali vai ter a frequência do amor, da cura. Isso tudo contribui com o corpo. Quando uma pessoa ela busca ajuda, seja ela, como você disse, no centro espírita, onde ela for, que ela se sentir melhor, para que ela vai ali ter mais equilíbrio e paz interior, aquilo ali já está emitindo uma frequência, ela vai receber, ela permitiu receber essa frequência, isso vai mudar realmente o equilíbrio emocional dela. Ela vai com certeza se sentir mais aliviada, mais leve. Aí vai depender do desconforto, vai depender em que grau, né, ela está. Mas com certeza já vai ser positivo. Aí vão dependendo do que estiver acontecendo com a pessoa quando ela busca uma ajuda, vai depender do grau que está, para quanto tempo, né? Porque não vai ser de um dia para o outro, porque até mesmo a pessoa não adquiriu isso de um dia para o outro. Ela já vem se arrastando, né? E aí, quando vê que aí a pessoa já está assim, muito carregada, já está a ponto, como dizem, de explodir ou de derramar, né? Então, o que acontece? Ela procura ajuda. E naquele tratamento que ela vai procurar, é onde que vai ver o tempo, né? Que cada um vai ter, porque cada um é individual, né? A história da pessoa de cada um. Então, é onde que a gente vai tratando e sentindo, cada um vai desempenhando, uns mais rápidos, outros demoram um pouquinho e tá tudo bem. Uhum. E até mesmo, que eu vejo assim, não é terceirizar. Não é terceirizar para a Aline, terapeuta, ou para o equipamento, não. Ela também tem que ter a lucidez também,
né, de fazer todo um trabalho interno, se não é essa demora que você está falando. A pessoa ficar 10 anos no tratamento para melhorar, porque ela não muda os hábitos, né? Então, é um conjunto, não é terceirizar. A gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelo nosso corpo, e a terapia é uma ferramenta que ela vai utilizar para ter mais força para superar as dificuldades, né, Aline? Sim, sim. E tudo tem que observar, viu, Fernando? Tudo tem que observar, porque o que nós adoece são, além dos sentimentos, o que nós vivenciamos, o que nós passamos no dia a dia que nos desagrada, o que que acontece? Isso vai gerando sentimento. E tudo que você sente, que você absorve, isso muda a vibração das suas células. Se você sentir raiva, a sua vibração das suas células vão vibrar em baixa frequência. E baixa frequência é onde as doenças vêm, né? Para nos alertar que a gente ali está no estado errado. E não só por isso, hoje nós vivemos num mundo que tem muito eletromagnético. Então, tanto do micro-ondas quanto do celular, essas antenas que tem aí, que tem várias antenas, isso a gente recebe e isso nos deixa muito sem proteção. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo com o celular, na hora de dormir, porque o nosso cérebro, ele precisa descansar. E o celular, ele tem uma frequência negativa, que, dependendo do uso, a gente nos traz, em vez de trazer benefício, nos traz malefício. Então, são percepções e cuidados que a gente tem que ter, Fernando, para a gente poder não prejudicar as frequências positivas que são as nossas células, nossos sentimentos, nosso corpo, né, a nossa mente, porque nós somos pura natureza, a gente faz parte da natureza. Então a gente tem uma vibração, uma conexão com o universo. Então é importante sempre a gente nos olhar para ver o que a gente está permitindo ao nosso redor. Tem que ter o equilíbrio do celular, tem que ter o equilíbrio da onde que a gente está indo, da onde a gente está ficando. Então, tudo a gente tem que ter consciência para sempre, para nos proteger mesmo, né? É uma proteção. O conhecimento nos protege de muitas coisas ruins. Porque o dia a dia da gente, igual eu tô falando, deixa a gente talvez deixar muita coisa, a gente nem percebe, porque a gente vai naquela correria, naquele dia a dia, talvez aquele cansaço mental é uma interferência de um celular que você dorme a noite inteira, fica ligado do seu lado. Porque ele está ali, ele tem uma frequência, uma radiação que ele está passando e está sendo uma frequência negativa. Tanto é que a radioestesia, se você usar para medir a frequência de um celular, é só um dos exemplos que eu estou dando, ele vai mostrar que é uma frequência negativa, que nos adoece. Por isso que eu falo que é o equilíbrio em tudo. Né? Quando falo uma terapeuta frequencial, além de eu usar esse aparelho biofísico, né, eu oriento as pessoas para ter essa percepção. Né? A hora de dormir é o descansar, é o desligamento de tudo. Porque se você já está com o celular do seu lado, você já está ali. Por que você está com o celular do seu lado? Alguém vai te ligar, né? Se você tem essa preocupação, para você ficar mais tranquilo, coloca o celular em outro lugar, em outro quarto ou na sala, mas jamais deixa o celular dentro do seu ambiente onde você vai repousar. Certo. Eu tenho uma colega em Ribeirão Preto que ela desliga até o Wi-Fi da casa dela, do apartamento. Exatamente. Ela desliga tudo. Vai Exato. dormir, ela desliga o Wi-Fi. E hoje eu estava vendo também uma entrevista com um médico e ele estava falando assim, criança não pode assistir televisão até os 2, 3 anos de idade, porque a tela, ela estimula demais a criança, ela fica hiperativa.
Onde tem aqueles processos de TTAH, que está aumentando muito, processo de depressão, de autismo. Porque antigamente, né, Aline, você não via esses termos, as pessoas. Por quê? Não tinha televisão, não tinha celular. Agora, tem pais que a criança completou 6 meses, dá um celular para a criança, 1 ano, né? Então, essa falta de esclarecimento está faltando na nossa sociedade, né? Esse esclarecimento para os pais. Olha, já foi comprovado cientificamente que criança não pode ter contato com o celular até 2 anos, 3 anos, para deixar a criança desenvolver naturalmente. Então, é muito sério. Ô, É porque Aline, isso vai ter uma interferência, né, Fernando? Isso interfere no órgão como um todo de um ser. E a criança é uma criança ainda, né? Então ela já começa desde cedo se poluindo, né? Poluindo o seu energeticamente, corpo energeticamente. E a gente, como é por energia. sim. É. Aline, então fala um pouco desse equipamento, né? Porque a gente tem muitas técnicas naturais, né? A gente tem recurso de fazer estado nutricional, de circular energia, exteriorizar energia, ir num centro espírita, tomar um passo, um jorei, né? Agora, essa técnica que você usa o equipamento, né? Você poderia falar um pouco desse equipamento? Uhum. Sim, falo sim. Então, todas essas técnicas que você falou são maravilhosas, né? Também, e é mais uma opção mesmo. É um aparelho, né? Que, como falam, é uma nova ciência. Então, o que que acontece? Através de físicos, engenheiros, né? Há muitos anos atrás, já vinham se desenvolvendo, né? E descobrindo todo esse poder que a gente tem do conhecimento, de nos trazer aí saúde. Então, hoje eles continuaram, né? Ele veio a falecer na época, enfim, né? Por várias descobertas, era um gênio, chama Nikola Tesla. Então, o que que acontece? Aí acabaram assim, né? Enfim, que agora não vem ao caso, ele faleceu. E outros cientistas continuaram, aí estudiosos continuaram o trabalho dele, que ele foi interrompido, né? E eles continuaram o seu trabalho. E aí, eles, a partir daí, chegou a ter aparelhos para poder usar, né? Ao benefício nosso. E esse aparelho, ele é um aparelho biofísico, aonde através de eletrodos, a gente, através das mãos, né, ele vai passar toda a frequência através das mãos, de acordo com o que eu colocar, vai no sistema, no órgão. Vamos supor que eu coloco lá, como a gente tinha falado, dos chakras. Aí eu coloco lá, né, o protocolo para alinhamento dos chakras. Então ele vai trabalhar a frequência de todos os chakras, do básico, né, que a gente tem desde o básico. Então até nós temos os 7 chakras, né, que o pessoal já sabe, né, quais são, né. Então a gente tem, vou falar aqui para você que é o chakra coronário, né. Não sei se eu posso já aqui falar quais são as frequências para alinhar os chakras. Eu gostaria de falar aqui já. Pode falar. No caso, tem até as cores, né? Tem a ver com cores? Não, é só a frequência mesmo. Não, só a frequência, mas a gente Ah, tem o tá. chakra, a gente tem as cores sim, né? Tem, Que sim. aí vem o laranja, tem o verde, tem o azul. Aí a gente tem aqui, ó, os chakras, no caso do coronário, né? A gente tem a frequência que pode colocar, que é a 963 Hz, que vai ajudar o alinhamento do chakra coronário, né? Nós temos também o chakra frontal, que ele pode colocar também a frequência de 852 Hz, quer dizer, 852 Hz. Temos o chakra laríngeo. O laríngeo é o 741. Esse Hertz, né? Então, esse aí vai equilibrar o chakra do laríngeo. Temos também o chakra cardíaco, né? Para dar o exemplo que nós falamos das cores, o chakra cardíaco é o verde, a cor verde, né? Aí é o 639, né, Hertz,
E temos também o chakra do plexo solar, que é o 528. Isso é tudo, cada um, para equilibrar, alinhar o seu chakra. Eu estou falando a frequência que alinha cada chakra, né? Uhum. É o 528 Hz, o chakra do plexo solar. Nós temos também o chakra esplênico, desculpa, que é o 419 Hz. O chakra básico, que é o 396 Hz. Todos esses hertz que eu falei, para cada chakra, ele vai equilibrar através de som. Qualquer pessoa pode estar colocando aí, pode buscar na internet, que são frequências de solfégio. Frequências de solfégio. Aí ele tem. Aí, só colocar aí e ir escutando mesmo, né? Que tem, por exemplo, o 741, ele é uma frequência que ele vai combater vírus, bactérias, quando a pessoa está doente, está com uma dengue, ou qualquer vírus, ele ajuda a matar essa bactéria ou esse vírus. Ele ajuda. Não estou falando que ele vai matar, mas ele ajuda. É mais uma ferramenta para poder estar combatendo os sintomas que a pessoa está sentindo, o desequilíbrio do que a pessoa está sentindo. Certo. Então, mas a terapia frequencial não tem nada a ver com musicoterapia também, né? Não tem nada a ver. Porque eu vejo que tem. Tudo tem a ver, porque a música, ela emite frequência também. Inclusive, tem aquela música, se você escutar uma música e colocar uma água, você vê a vibração da água. O que acontece hoje? É por isso que a gente fala, cuidado com o que a gente está ouvindo, porque tanto traz benefício quanto malefício. Então, se você estiver ouvindo uma música, porque a música ela emite uma frequência, né? A gente tem todas as letras das músicas, né? Então, aquilo emite um som. E aquele som emite uma frequência. Então, quando você está ouvindo uma música de baixa vibração, eu vou dar um exemplo de uma música de baixa vibração. Quando ela fala coisas negativas, aí o seu corpo vibra no sentimento negativo, vamos supor, de traição, uma música muito metaleira, né, assim, que deixa muito a cabeça da gente muito acelerada. Aquilo ali é uma frequência que está trazendo para você, só que em vez de trazer um benefício, vai te trazer um malefício, né? Então, tem também a música. Dependendo da frequência da música, você já ouviu falar assim, vou colocar uma música para o bebê, aí você coloca uma música tranquila, um som de natureza, isso tudo emite uma frequência da calma, tranquilidade, do equilíbrio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso também, que isso também faz toda a diferença e está muito ligado com a frequência. Continuando aqui, que eu estava falando desse aparelho, né, que eu até relatei aqui, o que a gente pode escutar de música, porque é isso que eu estou falando para você, quando a gente escuta a frequência, que são esses números de hertz que eu falei, através de música, você vai ouvir, pode colocar até um fone de ouvido, cada 22 segundos que você ouvir aquela frequência durante 21 dias, ele vai agregar positivamente no seu corpo. Né? Então, se a pessoa não está comigo fazendo o tratamento com esse aparelho biofísico, ela pode ela mesma colocar uma frequência de bem-estar nesses que eu falei para você, né? Que eu tenho também, cada frequência que eu te passei, eu posso te relatar aqui, né? Quem estiver nos escutando, a frequência, para que serve cada frequência. Eu vou relatar aqui, Fernando, né? Que a gente tem, igual eu falei, ó, se a pessoa puder já até anotar, né, na hora que estiver nos ouvindo, que são 10 frequências no caso, né, Fernando? E para potencializar e expandir a consciência, nós temos aqui, ela começa que é a 174 Hz, que ela vai ajudar a remover a dor. Talvez a pessoa está com uma dor de cabeça, né? O dia dela foi muito estressante, ou até por outros motivos que ela está com dor de cabeça.
ela pode estar colocando uma frequência de 174 Hz. A outra também que a gente tem é a 285 Hz. São as influências no campo de energia. Então, essas influências mesmo no campo de energia que nos interfere a nossa energia, aí para a gente poder vir a trazer ao bom equilíbrio, a gente pode estar escutando a 285. A 417, ela facilita a mudança, né? Porque toda mudança gera um desconforto no nosso corpo. E para a gente equilibrar, trazer de novo, né, esse equilíbrio, a gente pode escutar o 417. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Melhor dizendo, como eu encontro essas frequências? Sim. Como que eu, por exemplo, não é porque uma música é clássica, ela tem uma boa vibração, né? Porque Sim. tem certas músicas que também são clássicas, mas te deixam para baixo. Por exemplo, a Marcha Fúnebre é clássico, né? É uma música clássica, mas ela te deixa para baixo, Mas como que eu vou identificar quantos hertz tem aquela música ou como eu vou encontrar ela aqui no YouTube, por exemplo, ou na internet? O que acontece? Assim, é bom mesmo você fazer essa pergunta, porque não é qualquer música, e por isso que eu falo da solfégio. Quando eu falo a frequência solfégio, é uma frequência já que muitos médicos hoje, médicos que eu falo da área integrativa, terapeutas que trabalham hoje com auxiliando, né, na integridade de um ser total, eles já indicam isso, né? Essas terapias frequenciais para poder agregar quando o cliente está na sua casa, para poder estar ouvindo e agregando melhor. Essa terapia frequencial da solfégio é uma terapia que já que a pessoa pode ouvir tranquilamente. Se a pessoa for lá no Spotify ou no Google e colocar lá frequência solfégio, ela vai encontrar, né? E aí ela vai ver essa numeração que eu estou relatando. Então, aí ela pode ouvir com mais segurança, né? Então, buscando isso, porque realmente existem muitos ensinamentos, muitas informações. Mas até que a gente prove que aquilo é seguro, então eu já estou indicando aquilo que a gente já faz no cotidiano do dia a dia e que é seguro, né? Que é comprovado, né, através de aparelhos adequados, que aquelas frequências nos auxiliam para um equilíbrio. Quando eu falei da 432 Hz, né, que foi um tom, uma frequência milagrosa da natureza. Já a 528 Hz, Fernando, ela repara o DNA, ela ajuda a restaurar o DNA do corpo, né? Olha só que incrível que é. Mas para isso, igual eu falei, né, Fernando, a gente vai ouvir, eu vou ouvir hoje, vou ter uma cura. A cura, cada um é individual, porque, igual eu falei, tudo é um tempo. E isso sozinho não cura, e ele auxilia, né? A pessoa, claro, vai estar lá junto a seu médico, vendo o que está acontecendo com o seu corpo, com o seu sentimento, e ela vai pegar essa informação só para agregar, né, no que ela já está sendo assistida. Né? Então, isso não é um tratamento sozinho e jamais deixar um médico, de acompanhar com um médico, né? Então, eu falo que isso é só um agregar. Ela vai agregar isso para ajudar e auxiliar para sua recuperação mental, física e espiritual. Aqui, ó, a 528 Hz, ela repara, é um reparador do DNA. A 639 Hz, ela cura relacionamentos. Relacionamento não é só um relacionamento com o namorado, relacionamento com o outro ser, né? Então, a 639, ela cura relacionamentos. Porque a gente, ao longo da vida, nós nos relacionamos uns com os outros.
Então, tem pessoas que têm essa dificuldade, pessoas tímidas. Então, isso tudo nos traz um auxílio para um equilíbrio. A 741, ela desperta a intenção. 741, ela desperta a intenção. A 8, ela, quando fala desperta a intenção, a gente não tá muito bem, que igual eu falei, a gente está com baixa vibração, a gente atrai doenças como vírus e bactérias. A gente gripa, tá com baixa imunidade. Então, esse Hertz de 741, ele vai nos auxiliar a recuperar a nossa saúde, combatendo melhor essa gripe, né? Vai ajudar a combater também. A 852 Hz, ela atrai, né, a tribo da alma, a reconexão da alma. E por fim, a 963, ela conecta-se com a luz, o espírito. Quanto mais alta a frequência, Fernando, mais conectada a gente está do Criador, do universo. Então eu falo, gente, vamos vibrar no amor. O amor é a saída. Né? O amor é a saída. Então, é isso, né? Então, a gente tem todas essas frequências que ajudam a gente a potencializar, a expandir a nossa consciência, a tratar a gente de dentro para fora. Perfeito. Agora, deixa eu te perguntar, então. Você falou dessas frequências. Uhum. A cromoterapia, ela também tem frequências, né? De luzes. E como que funciona? Sim. A cromoterapia, ela também, ela emite uma luz, porque tudo interfere no nosso organismo. Desde a gente, eu e você, a gente sabe que a luz, por exemplo, vou dar um exemplo. A luz do celular interfere na nossa visão. Então, quando fala-se cromoterapia, eu não sou especializada em cromoterapia, mas eu posso falar porque ela também emite uma energia. Cada luz tem uma energia. Então, por exemplo, a luz laranja, tanto é que o nosso chakras tem as cores, né? Então, é tudo interligado. Então, cada cor é para uma causa específica. E ela emite a energia de acordo com a necessidade. Por isso que aplica-se uma cor. Vamos supor, um infravermelho, vermelho, a cor vermelha. O que acontece? Para ajudar na cicatrização, né? Tanto é que os médicos usam muito, né? O infravermelho para melhor circulação, melhor fluir, né? Então, dependendo os sintomas, o que a pessoa está passando de desconforto, é onde vai vir com a luz da cromo para emitir, através da luz, emitir uma energia para aquele desconforto. Também é interligado, sim, claro. E existe algum efeito colateral com a terapia, com essas terapias, tanto a frequencial, ou musicoterapia, ou cromoterapia, pode haver algum efeito colateral na pessoa? Bom, um único, porque assim, ó, todos nós, as nossas células, ela é 80% água. Então, por exemplo, que acontece? Quando uma pessoa, quando ela ouve ou quando ela sente, o efeito colateral, quando é positivo, não tem efeito colateral nenhum. Agora, pode sim, igual eu falei, quando uma pessoa ouve algo que não contribui com o organismo, o efeito colateral é tristeza, angústia, nada que vai assim. O máximo que pode acontecer é isso, é o desconforto no corpo. Por quê? Porque ela está com baixa vibração. Agora, quando ela ouve algo para agregar o seu corpo e trazer o equilíbrio, né? E aí ela vai ter o quê? Efeito colateral nenhum, a não ser o quê? Tranquilidade, paz, recuperar da saúde, restauração da sua saúde, né? Seja ela mental, seja ela física, seja ela espiritual, né? Esse aparelho, quando eu falei, é um aparelho biofísico, Fernando, ele
emite uma frequência para cada desconforto, a gente vai alinhar, né? Trazer de volta e recuperar, né? O seu desconforto para ela melhorar, né? Restaurar. A única coisa que esse aparelho tem contraindicação é que eu não posso fazer para quem tem marca-passo, porque olha só, para você ver o tanto que é real, o marca-passo, ele é o quê? Ele emite frequência, senão a pessoa morre. Então, ele trabalha com energia, ele está lá funcionando, tá para ajudar a pessoa. Quando eu entro com um aparelho desse e a pessoa vai receber, ela não pode, porque vai interferir, porque ela já tem um aparelho desse no corpo. Então, eu não posso interferir, né? Então, o único desconforto não, eu não posso usar quem tem aparelho marca-passo, não posso. Agora, esse é a única coisa, né, que eu não posso trabalhar com as pessoas assim que tem marca-passo, mas fora isso, qualquer pessoa, desde criança, né, a criança que está passando por desconforto, né, aí vai depender do que ela sentir, para mim poder usar um protocolo para ela receber essa frequência. Aí a gente tem intensidade, desde o mínimo ao máximo, né, a potência que a gente fala, né, eu vou potencializar, né, aí tem quantidades de sessões, então isso é no decorrer de uma conversa, né, e isso sozinho não se resolve nada. Isso vai ajudar? Ajuda, mas não resolve, porque é um agregado de situações. Porque a pessoa, quando ela chega a ter um desconforto físico já, é porque ela já vem aí, ó, ela já vem carregando isso há muito tempo. Então, ela teria que ir limpando, desde frequência, aí entra outras coisas, como alimentação, porque a pessoa também, até eu gostaria de relatar aqui, Fernando, que os alimentos têm frequência. Cada alimento ele tem uma frequência. Nós temos alimentos mortos e alimentos vivos. Os alimentos mortos, ele tem baixa vibração. Por isso que tem pessoas, cada um é individual. Não existe uma regra aqui que eu vou passar. Por exemplo, não pode comer isso. Tudo é o equilíbrio. Se comer demais, por exemplo, um alimento morto, a pessoa talvez pode sentir um certo desconforto e nem sabe por quê. Porque aí o seu corpo pode desalinhar, né? Por causa que ela está comendo só alimento de baixa frequência. Quando eu falo alimentos vivos, por exemplo, alimentos germinados, né? Quando você come uma fruta, ok, você está comendo uma fruta. Ali tem uma energia, né? Mas quando você come uma coisa que está germinada, quanto mais fresco e mais germinado, mais frequência alta tem para a conexão do nosso corpo. Esses alimentos industrializados, quanto mais química nele, mais baixa vibração tem para o nosso corpo. Isso tudo vai danificando as nossas células. Chega uma hora que o nosso corpo não aguenta, né? Então, por isso que a gente tem que olhar, ter esse cuidado, né? Do que a gente coloca para o nosso corpo. Tem pessoas que comem alface e se sente bem. Tem pessoas que comem alface e não fica bem. A gente fala, mas a alface é saudável. Mas cada um é individual. Cada um é um corpo. Então, a gente tem que, tudo isso, a pessoa tem que observar o quê? Ela se auto-observa, ver como o seu corpo vai reagir. O que é bom para mim, talvez não seja para o outro. Tem pessoas que têm alergia com produtos naturais, né? Então, a gente tem que ter essa percepção mesmo, né? E se alimentar, nutrir o corpo e não nutrir emoções, né? Então, a gente come muito pelo emocional, né? Eu falo assim, por mim, eu já fui muito de alimentar o meu emocional. Hoje eu estou mais consciente e escolho, mas a gente não consegue sair numa vida do cotidiano totalmente, né, Fernando? Muito bom. Eu fiz essa pergunta até porque, falando de frequência, né? Muito tempo atrás eu vi um rapaz falando da chama violeta, né? Que é para purificar, né? Para purificar. Você visualiza a cor violeta, a chama violeta, para purificar o seu corpo.
Porém, se essa pessoa, né, ela está toda desequilibrada, ela está numa vibração tão ruim e ela evoca essa chama violeta, ela se queima, ela se prejudica. Então, por isso que eu te perguntei. Então, tem que ter um acompanhamento, tudo. Esse processo de automedicação, né, autodiagnóstico, assim, não é muito bom, porque a gente tem esse problema, né? A gente não se conhece, né? A gente não se observa. Né? Então, porque a fulana de tal falou que é bom, aí eu tomo e me ferro. Né? Por isso que tem que ter um acompanhamento de uma pessoa especialista, que vai te orientar, vai conversar com você e ver a dosagem certa até não aplicar aquela frequência em você, porque pode te prejudicar, Sim, correto? correto, correto. O que que acontece? É como você falou, né? Tudo é um equilíbrio. Então, a pessoa, ela, quando ela tem aquele autocuidado, ela quer através dela mesmo, tá tudo certo, mas ela tem que ter a percepção de como que o corpo dela vai reagir. Quando ele sentir que algo não foi positivo para ele, seria realmente ideal ele procurar uma pessoa que trabalha na área. Hoje os terapeutas eles estão bem atualizados com relação a isso. Então, ele buscar alguém para auxiliá-lo, ajudar da melhor forma, porque ali o intuito é sempre positivo. A gente quer que seja sempre positivo, né? Nunca para o negativo. Uhum. Então é isso, é aquela a pessoa também, Fernando, quando ela procura ajuda, ela está procurando ajuda porque ela quer se curar, né? Seja de qual desconforto que ela está passando, ela quer se curar. Então isso é a primeira etapa para o sucesso, eu falo, né? Então já é a primeira, porque quando a pessoa busca ajuda, é que ela está se permitindo. E isso facilita um tratamento, seja com médico, seja com terapeuta, seja com psicólogos, enfim, né? Pessoas que vêm aí para nos auxiliar mesmo. Perfeito. Aline, e a terapia frequencial tem reconhecimento da medicina tradicional? Como que está esse andamento aí? Então, a gente tem muitas terapias hoje, a gente tem muitas documentos cientificamente que são comprovados, mas isso sempre entra, o Fernando, como alternativos, né? Uhum. Algo assim que vai somar, né? Então a gente não pode se dizer que vai resolver, e sim Uhum. somar. Algo que vai contribuir, vai ajudar, auxiliar. Uhum. E tem alguma relação também com a terapia frequencial com o reiki? O reiki, que acontece? O reiki também, ele é a frequência, ele emite frequência através das mãos, né? Então, também é maravilhoso para você ver. Olha o tanto de ferramentas, Fernando, que a gente trabalha. E tudo é energia, tudo é frequência, porque nosso universo é frequência e energia, né? Uhum. Então, eletromagnético. Então, ele vai e volta. Por isso que a gente tem hoje, Fernando, as pessoas conscientes, elas emitem amor porque elas vão receber amor. Elas têm que entender que tudo no universo, tudo que está indo, vai voltar. E ela vai receber. Então, Uhum. ame mais, né? Porque a gente vai só colher benefícios. Porque aquele ditado, né? Ninguém é obrigado a nada, mas você vai colher aquilo que você plantou. Ninguém é obrigado a plantar, mas quando planta, você vai ter que colher. Então, quanto mais a gente plantar amor, paz, né? Ajudar ao próximo, enfim, a gente tem vários caminhos, né, para alinhar com o amor, né, Fernando? Eu falo que a primeira etapa que é muito
muita gente não sabe, Fernando. Eles querem ajudar, mas a primeira pessoa que tem que se ajudar é a si mesmo, porque ele está amando o outro, mas ele não se ama ainda. Sim. E o alto amor, o amor começa no alto amor, no seu amor. Amor, você está se amando, né? Te respeitando, né? Te aceitando. Mas justamente. Você falando aí, eu lembrei de São Francisco, né? É dando que se recebe. É Quanto mais você dá, perdoando que se é perdoado. por aí. Então, Aline, e como que as pessoas te encontram? Né? então Você. Ah, eu atendo, né? Assim, eu atendo hoje, né, em Ribeirão Preto. Eu atendo também em Jaboticabal, atendo em Monte Alto e atendo também em Uberaba, Minas Gerais. uhum, Né? Quando eu vou para lá, né, eu faço, por exemplo, os dias que eu estou em Minas, o dia que eu estou no estado de São Paulo, aí eu faço os atendimentos, né? E aí vai depender, o protocolo vai depender de cada um mesmo, individual, porque não é uma sessão, né? Aliás, quando dependendo do que a pessoa está passando, até uma sessão ajuda, resolve até. Mas uhum, geralmente é um processo, né? É um processo mesmo. Eu falo que a gente desalinha muito fácil, né? Então eu falo, a gente tem que, por isso que tem aquele ditado que fala orai e vigiai, né? uhum, Então, para a gente desalinhar, a gente oscila muito, né? Então, eu falo assim, ó, tudo bem, até tá tudo certo você ter essa frequência, né? Um pouco mais alta, um pouco mais baixa, mas não pode permanecer. Porque aí, o que acontece, Fernando? Quando você está numa frequência há muito tempo, a sua célula tem memória. Você recebe essas células, quando essas células ela faz o colapso, aí ela já ficou na sua memória, né? E aí você vai uhum. precisar de tempo para você limpar a memória dessas células, com pensamentos positivos, com frequência. Eu falo que é tratamento de repetições, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso sentimento, né? E a gente tem que, não, eu falo assim, ó, gente, eu hoje eu prefiro paz, né? Eu não é por pouca coisa para tirar eu do sério, né? Porque a gente irritar por pouca coisa, eu não vou prejudicar o outro, eu vou prejudicar a mim mesma. Uhum. Então, como Eu, eu quero o benefício para mim, tá tudo bem, né? Alguém me magoou, mas foi ele que me magoou, não fui eu que magoei. Pronto, né? uhum. Ele deve ter os motivos dele porque ele está agindo assim. Sem julgar, eu vou continuar na minha vida, sem julgar, Uhum. sem magoar. Talvez na hora eu possa ficar chateado, mas eu não posso permanecer naquilo. Se eu ficar remoendo aquilo, aí sim, eu vou agregar dentro da minha célula aquele sentimento. Aí vai estar na memória das suas células. E isso, se ficar repetidamente, por isso que hoje a gente vê, hoje aí eu até acabo lembrando, né, de quando a gente falava assim, nossa, fulano é mal-humorado, é porque ficou crônico já. A pessoa, ela já conseguiu, para ela já é normal isso. Então, as células dela já ficou repetindo esses padrões tanto tempo que a pessoa já ficou mal-humorada. Ela não consegue Uhum. ter o olhar diferente mais, porque já acostumou. E aí, para a pessoa limpar isso, ela vai sofrer um desconforto, porque para ela isso virou uma rotina, uma normalidade. Fica forçado, né? E esse atendimento que você faz é só presencial, no caso da terapia frequencial, só presencial. Isso, a terapia Precisa ter, né? frequencial, através desse aparelho, é presencial. Agora, quando a pessoa está na casa dela, né, que eu a oriento, ela pode escutar as frequências que vai ajudando e trabalhando também.
né? Uhum. Mesmo ela não estando comigo presencial, ela já pode estar ouvindo, né? A gente passa muitas informações para agregar, ajudar no tratamento dela, né? Do desconforto que ela me relatar. Uhum. Mas em caso específico, pode ser online, no caso. Por exemplo, a Pode ser pessoa. online, claro, claro, pode ser online, sim. Eu atendo online, sim, né, como terapeuta. Quando eu falo frequencial, porque eu gosto muito das frequências, né? Tanto a pessoa estando presencial com esse aparelho biofísico, como também eu orientá-la para ela se proteger hoje, né, de muitas interferências externas, como também para agregar no seu corpo, para estar trazendo mais calma, a reconexão, né? E orientações. Certo. Então, Aline, o seu telefone é o WhatsApp, né? Isso, meu telefone é o telefone e o WhatsApp. Uhum. Deixa eu pôr aqui. Aqui, ó. Aline Fernandes, o DDD 16. É isso mesmo? Isso, 99125 2455. Correto, Então, Fernando? procura a Aline e ela vai te atender com todo carinho, todo amor, toda a dedicação possível, né, Aline? Ah, claro! Nossa, com certeza! Eu vou fazer aqui com muito amor e carinho, orientá-lo, né, da melhor forma, né, que juntos nós somos mais fortes, né, nessa conexão de amor, de carinho, de atenção. Isso. Então, só para reforçar, você faz a orientação, né? Faz a terapia frequencial e barra de axis. Isso, Isso? sou terapeuta de barra de axis também. A barra de axis eu faço presencial também, viu, Fernando? Ah, tá. Presencial também. Sim, sim. Então, Aline, já está encerrando nossa hora aqui. Eu gostaria que você desse uma mensagem de otimismo para as pessoas, né? Fica à Uhum. vontade. Tá certo. Então, Fernando, o que eu queria falar para as pessoas é o seguinte: para cada um, né, que todos nós temos algo que nos leva para o amor, para a felicidade. Então, assim, quando você tiver triste, né, por algum motivo, por um desafio que você está passando, procure recordar de tantos momentos felizes que já vivenciou, né? Desde talvez de quando era criança, né? O que você sempre gostou de fazer, né? Tem pessoas assim que gostam de ouvir músicas, olhar o que tipo de música estar ouvindo, né? Tem pessoas que gostam de dançar, que ele traz ali aquela sensação gostosa de felicidade. Ouvir essas músicas, trazer recordações boas, né? Então, assim, fazer o que gosta. Hoje, a gente, por causa do dia a dia, talvez vocês desconectam um pouco, fala, nossa, gostava tanto de fazer isso, buscar essas origens, buscar esse sentimento de amor em coisas que vocês gostavam de fazer, né? Outra coisa também que eu gostaria de falar, né, para agregar na vida de vocês, se conectar mais com a natureza. A natureza, quando você pisa no chão, o contato, né, do seu corpo com a terra, ela puxa toda a energia negativa. Então, quando vocês puderem mais, né, o contato com a água, com o mar, com a piscina, com a terra, com a árvore, com as plantas, com os animais. Parar um pouco, respirar, olhar a natureza, olhar o amanhecer, né? Então procure sempre o que te faz bem, sempre o que te deixa feliz e o que vai trazer, né, a harmonia para o seu corpo, para a sua alma. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, Fernando. Ótimo, Aline. Aline, eu vou encerrar agora, mas você espera um pouquinho.
tá? Ah, tá joia. Gratidão, shalom, Deus abençoe, viu, a todos vocês e muito grata. Isso. Então, pessoal, foi muito bom a participação da Aline Fernandes, terapeuta. Ela tem um canal chamado canal Aline Fernandes Terapeuta. Tá? Tem no YouTube. Espero que ela venha mais vezes aqui, falar agora sobre Barra de Artes, quem sabe, né? E então, por hoje é isso e até o nosso próximo encontro. Fui.